pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Aquela aula que vocês já sabem que é um docinho, né? Tiveram uma aula super legal de língua portuguesa com a professora Abigail, o professor Givanilson estava na interação, né? Mas só foi o começo do nosso dia. A gente vai conversar hoje sobre os números racionais. Dessa vez, vamos falar sobre a representação fracionária numa reta numérica. Professora, que tema difícil. É nada, não tem nem cálculo. Vocês vão entender direitinho a aula de hoje, certo? Não precisa se preocupar. Antes eu tenho alguns recadinhos para vocês, né? Vocês que me acompanham, vocês que acompanham as aulas do Educa Recife, já estão sabendo como acessar as aulas, mas sempre tem gente nova. Então, eu preciso dar esses informes, beleza? Primeiramente, quem ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Você já pode mandar mensagem para mim, você já pode falar a sua dúvida, escrever, na verdade, né, a sua dúvida. Mandar um beijo para a sua professora, mandar um beijo para a professora Abigail, mandar um beijo para a professora Kedma, dar bom dia, boa tarde, boa noite. No aplicativo você pode tudo isso. O importante é que você participe junto com a gente, beleza? Além do aplicativo, vocês, claro, quem não tem o aplicativo, possivelmente está me assistindo pelo canal 22.3, TV Nova Nordeste. A partir das 9 horas, o 5º ano já está a postos para as nossas aulas, né? Além disso, vocês também podem acessar as aulas do Educa no YouTube. Canal Educa Recife. Lá as aulas ficam disponíveis para vocês acompanharem. Eita, fiquei com a dúvida. Volte e assiste de novo. Professora, eu perdi o comecinho da aula. Consegue assistir de novo. As aulas ficam lá. É só você ter um tempinho, sentar e assistir novamente. Você não tem desculpa, né, para não acompanhar as aulas do Educa Recife. Além de assistir, lá no YouTube vocês também podem fazer os comentários, tirar dúvidas, mandar os recadinhos também. Tranquilo até aí? Recados dados? Claro, antes de começar a minha aula, eu não poderia deixar de agradecer a Jéssica, que está fazendo um trabalho belíssimo, né, de interpretação de Libras. É o que garante que mais pessoas consigam acessar e acompanhar as nossas aulas. Beleza? A gente pode começar a nossa aula? Vamos embora. Para me ajudar, claro, eu não posso esquecer, a professora Abigail está aqui na interação esperando o teu comentário. Será que alguém já me deu bom dia, boa tarde ou boa noite? Será, professora? Muitos bom dias. E olha, temos aqui o pessoal da Escola Municipal Matias Delgado, Municipal de Beberibe, Que coisa Antônio Farias Filho, Três Carneiros, Escola Professora Sônia Maria de Souza. Então, muita escola nova. Já trabalhei no Sônia Maria, hein? Pronto, então ela vai mandar um beijo especial para vocês aí. E aqui dizer os nomes: Agatha, Anne, Luan, Janiele, Carlos, todo mundo dando bom dia para você. Que coisa maravilhosa. Hoje a aula vai ter muita participação, né? E eu adoro quando isso acontece. Já trabalhei no Sônia Maria, beijo para todo mundo. E faz muitos anos, mas já tive a oportunidade de fazer um trabalho por lá, beleza? A gente vai conversar hoje sobre os números racionais, especificamente a sua representação numa reta numérica. E como é que a gente começa uma aula como essa? Primeiramente, vocês, claro, já tiveram um instrumento como esse, uma régua, certo? Eu trouxe até uma para exemplificar, ó, uma régua. Oxe, professora, eu já vi essa régua. E o que é que tem a ver com os números racionais? Vocês lembram que a gente já trabalhou 2 tipos de números racionais? As frações e os decimais, beleza? Nesses 2, a gente já entendeu que são partes de um inteiro, ou seja, o meu inteiro é dividido em partes, certo? E a minha régua é um exemplo claro disso. Eu tenho
Nessa minha régua, por exemplo, eu tenho 50 centímetros. Cada trechinho desse tem 1 centímetro, que é dividido em 10 milímetros. Como assim, professor? Eu tenho o meu inteiro que está sendo dividido em 10 partes. Tranquilo, se eu fosse quebrar um pedaço da minha régua, seria mais ou menos isso daqui, ó. Trouxe as fichinhas. Claro, aqui está em 50 centímetros, né? O inteiro, nesse caso, seria 50 centímetros. Mas eu falando de cada centímetro desse, vamos dizer que eu ampliei ele, eu tenho 1 centímetro que foi dividido em 10 partes. Se a gente contar, tem 10 pedacinhos aqui. Isso é uma representação clara de que eu dividi o meu inteiro. Eu posso dizer que é em fração ou em números decimais. Em ambas situações, eu consigo representar as partes do inteiro. Beleza? Fácil demais. O conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Eu, hoje, vou focar em fração, mas eu também poderia dizer tranquilamente que os números decimais, eles também fazem parte desse conjunto de números decimais, de números racionais, beleza? Tranquilo até aí? Aqui eu tenho um exemplo simples. Eu tenho o meu inteiro. Eu tenho como se fosse um... Deixa eu ver, eu tenho as minhas prontas. Pronto, achei. Como se fosse uma faixinha como essa. Isso você pode fazer tranquilamente onde você está. Está me assistindo de casa? Está me assistindo de onde? Pode pegar uma folha de papel e fazer essa representação. E a partir daqui, eu posso obter várias partes. Por exemplo, aqui, se eu fosse representar a fração metade ou 1/2, como é que eu faria? Eu dividiria esse meu inteiro em quantas partes? Isso, você já aprendeu em fração que o denominador sempre será a quantidade total que eu vou dividir o meu inteiro. Não foi isso que a gente aprendeu recentemente? Então, eu vou precisar dividir essa minha fita, né, essa minha reta numérica, que representa o meu inteiro, em quantas partes? Eita, professora, e agora? E aí, professora Abigail? A Janiele disse que em 2 partes. E o Omar já disse como é que se lê o que está na tela. Posso dizer? Pode. Omar disse que é 1/2. Beijo, Omar. Saudade de você. 1/2. Omar foi categórico e rápido. 1/2. Ou seja, eu vou dividir em 2 partes. Meu Deus, professora, é só isso? Com certeza, é só isso. Eu vou até passar um lapisinho aqui, só para a gente marcar. Como está na imagem, o que eu estou fazendo na mesa já está na imagem. Eu tenho o meu inteiro e vou precisar representar esse meio, metade. E aí, professora? Foi justamente isso que Maria colocou aqui, que 1/2 também pode ser chamado de metade. Esse 5º ano, show de bola, professora. Estavam todos atentos na aula de fração, né? Já tivemos uma aula de fração bem facinho. E claro, na aula de hoje vocês darão um show com certeza. Porque hoje a gente só vai representar numa reta numérica. É como se eu pegasse, se eu fosse levar em consideração essa minha régua, que tem 50 centímetros, no caso esse meu inteiro, tem 50 centímetros. E quebrasse ela no meio. É só isso. Eu teria metade e metade. Pronto. É só isso. Será que vocês conseguem fazer isso em casa comigo? Da mesma forma que eu fiz aqui. Metade, metade. Fácil demais. Isso é muito importante. Porque, inclusive, hoje eu vou falar de representação fracionária em reta numérica, mas se eu precisasse fazer essa atividade com números, a gente iria precisar do método da chave, por exemplo, para fazer essa divisão. Mas hoje não, calma, a aula hoje vai ser um doce, a aula hoje vai ser só essas representações.
Eu gostaria muito que vocês fizessem isso em casa. É só pegar uma fita de papel, cortar direitinho e a gente vai fazendo junto essas representações. Você vai me dizendo se fez em casa ou não. Infelizmente eu não tenho como receber foto ao vivo, né? Mas você vai me dizendo se conseguiu fazer, se não conseguiu. Tranquilo? A professora Abigail está a postos. Metade. Eu quero dizer que cada parte que eu dividi vale 1/2 ou metade. Oxe, professora, e se eu quisesse dividir em mais, tem? Tem sim. Ai, meu Deus, professora, e agora? Como é que eu faço para achar o número 2/3? Primeiramente, eu vou dividir a minha fita em quantas partes? 1, 2, 3. Não é isso? Ó, vou dividir em quantas partes? Em 3 partes. Eu tenho? Claro que eu tenho aqui. Dividir em 3 partes. 3 partes. Só isso. Sim, professora, mas a senhora não pediu 1/3, como a senhora pediu das outras vezes. O que é que eu vou fazer? Tenha calma. Tenha calma que a gente tem até meio-dia para resolver. Não. A gente não tem até meio-dia. Eu tentei mais uma vez, mas eu não consegui. Vou ter que responder agora, né? Aqui a gente já sabe que foi 1/2. Eu já sei aqui que vou dividir esse meu inteiro em 3 partes. Então, eu vou pegar a minha fichinha e vou dividir em 3 partes. Só que dessa vez, eu não vou querer 1/3. Eu não vou querer uma parte só, eu vou querer 2 partes das 3. Eu vou dividir em 3, mas eu vou querer 2. E o que é que eu vou fazer? Vamos delimitando aqui, ó. 1/3, 2/3. Meu Deus, professora, é só isso? Aham, é só isso. E aí, professora? Surgiu uma dúvida aqui, professora. Por que foi que na fração anterior a senhora chamou o denominador de meio? Porque... A anterior a essa, né? Isso aí. Presta atenção. Presta atenção nesse meu inteiro. Por que se chama de metade? Porque eu tenho apenas 2 partes. Meio. Eu divido exatamente no meio. Por isso, 1/2, ou seja, uma parte das 2 que eu dividi. Tranquilo? Por isso que se chama 1/2 ou metade. Se eu pegar uma fichinha como essa, deixa eu ver. Pronto. Ó. Eu divido e ficam as 2 partes aqui. Metade. Quando você pensar em metade, quem foi que teve a dúvida? Não, foi uma colocação aqui na leitura. Aí seria boa a explicação. Sim. Que sempre que o denominador é 2, a gente chama meio, e sempre que é 3, chamamos de terço. Teve uma dúvida aqui, uma dificuldade nessa leitura de fração, como 2 e como 3, por entendeu? isso que a gente tinha conversado na aula de fração sobre a leitura das frações. Só voltando para completar a informação desse meio ou dessa metade, é aqui. Pensa numa laranja dividida em 2 partes. Metade ou 1/2. Quinto ano, vou voltar à questão da leitura das frações. Na aula específica de fração, a gente aprendeu como se lê, né? 1/2 ou metade, 1/3. Elas têm denominações específicas. De 1/4 até 1/10, a gente lê como se fossem os números ordinais, como se fosse uma competição. 4º lugar, 5º lugar, 6º lugar. Lembra em competições que tem isso? Pois bem, de 1/4 a 1/10, a gente lê assim. Depois disso, a gente acrescenta a palavra avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos e por aí vai. Essa questão de leitura de frações é importante, que sempre que você tiver um tempo,
Você vai fazendo a leitura de algumas frações, certo? Isso cai bastante em aula em provas externas. Então, seria bom que vez ou outra, não precisa decorar, até porque os números eles são infinitos. A gente não conseguiria ler todas as frações de uma vez. A gente precisaria passar a vida inteira praticando isso, tá? Então, fica atento. Dúvida excelente. Não deixa esse tipo de dúvida passar. Teve dúvida? Se eu conseguir responder ao vivo, farei. Se não, deixa lá no YouTube que assim que eu ler, eu vou tentar te ajudar. Tranquilo até aí, eu espero que tenha esclarecido isso. Nesse caso aqui, e foi bem interessante que a gente já muda, não é metade. Eu vou dividir em 3 partes, que é o que a gente chama de terço. Se eu conseguisse ler essa fração, o que é que eu quero encontrar? O que é que eu quero representar? 2 terços. E para isso eu preciso dividir o meu inteiro, presta atenção que a minha fita está inteira, em 3 partes. Só que eu quero identificar os 2 terços, ou seja, eu quero 2 partes de 3. Denominador, 3. Mas o que é que eu quero? 2 partes. É como se eu só quisesse essas 2 partes aqui. Sacou? Fácil, né? Chega, né? Vocês já estão dominando até demais. Eu quero ver quando eu começar a colocar números. Como assim, professora? Se eu pedisse, por exemplo, vou voltar mais uma vez para essa. Professora, em números, você não tem como fazer isso em números, não. Eu tenho. Como é que a senhora faria uma divisão? Aqui eu disse para vocês que a minha régua grande, né? Vocês não vão ver isso. Isso não cabe nem na bolsa de vocês. Tem 50 centímetros. Beleza? 50 centímetros e eu quero metade. O que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar a minha régua no meio? De jeito nenhum. Quanto mede a minha régua? 50. Mas eu quero dividir esses 50 em quantas partes? Em 2. 50 dividido por 2, 25. Eu estou querendo dizer que cada metade dessa minha régua vale 25 centímetros. É só isso. Pensa, numa divisão, eu vou sempre dividir o meu número pelo denominador. Aí eu vou encontrar cada parte da minha fração. Beleza? Nesse caso aqui, por exemplo, eu quero encontrar 2 terços. Vamos dizer que essa minha régua tivesse 30 centímetros. 30 dividido por quanto? 3. 30 dividido por 3 dá 10. Mas eu não quero uma parte, estou dizendo que 1 terço vale 10. Se eu quero 2 terços, 10 mais 10, 20. Eu diria que esses 2 terços valem 20 centímetros. Somente isso. Você também já assistiu a aula de divisão e já sugiro que você pratique bastante. Claro, hoje eu não vou me aprofundar nisso. Hoje a gente vai focar nas representações, mas em divisão a gente usa isso bastante. Olha aqui, 2 terços. Já localizei. Eita, professora, e 3 quartos? Meu Deus, é a mesma coisa. Pego a minha reta, a minha ficha aqui. Olha. Inclusive eu tenho uma dividida em 4 partes aqui já. 4 partes. Eu quero localizar quanto? 3 quartos. Eu quero 3 quartos daqui. O que é que eu vou fazer, ó? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. E na mesa, professora? Oxente, eu só quero 3. Se a minha régua tivesse 40 centímetros, eu dividiria em 4 partes. Olha o meu denominador. Em 4 partes. Daria quanto, professora? 10 centímetros. 1 quarto, uma parte das 4 valeria 10 centímetros. Mas eu quero 3 quartos. 10, 1 quarto.
20, 2/4. 3, 3/4. 30 centímetros. É só isso. Eita, e se eu quisesse dividir em mais partes, professora? Teria. Preste atenção na localização. Com os números não é diferente, a gente só vai fazer o método da chave. Eu vou dividir, ó, qual é a fração que eu quero representar? 3/5. Primeiramente, vou dividir em quantas partes o meu inteiro? Em 5. A senhora tem aí, professora, para me mostrar? Eu tenho, ó. Dividir. Eu deixei do mesmo tamanho as minhas fitas, tá? Só estou variando as frações. Deixei divididinho para vocês não ficarem em dúvida. Meu Deus, que fácil dividir em 5. E para localizar? 1/5, 2/5. Olha, professora, isso é muito fácil. Tem mais? Tem. Olha, em 6. Meu Deus. A senhora só vai dividir em 6 e localizar os 5/6. É, ó. 1 parte das 6, 2 das 6, 3 das 6, 4, 5. Achei. Qual é a fração? 5/6. Tranquilo até aí? Agora a gente vai praticar um pouquinho. Eu trouxe aqui a representação para você. Já foi muito bonitinho, né? Já foi muito fofinho até agora. Eu respondi tudo. Agora é com você. Aqui, eu não ia facilitar tanto, né? Vocês sabem que, como vocês são muito inteligentes, eu gosto de elevar o nível. Vocês estão vendo a marcação da minha seta. Eu quero saber que representação numérica fracionária encontraremos aqui onde a setinha está. E aí? Será que o quinto ano entendeu como funciona a representação fracionária? E aí, professora? O Jean colocou assim, 8/3. Eu acho só que houve uma dúvida. 8/3. No caso, seria 8/3 aqui, como ele teria colocado, né? E o Carlos escreveu 3/4. 3/4? Presta atenção. Eu dividi em quantas partes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já sei que meu denominador é 8. Mas onde é que está a minha seta? Eu dividi em 3 partes? Dividi em 4? Não, hein, quinto ano. Preste atenção. Professora, 3/8. No caso do Jean, ele só trocou denominador e numerador no lugar, ele só se confundiu nisso, Eu acho que né? Jean se confundiu exatamente nisso, na ordem da escrita, né? Isso. Porque são 3/8, ó. 1/8, 2/8, 3/8. O Carlos corrigiu aqui, tá? O que tinha que colocar 3/4. Quando você explicou, ele já foi lá e colocou 3/8. Ele compreendeu. Fácil, minha gente. Não se apavora quando vocês não virem logo a fração. Contem quantas partes foi dividido. No instante você vai achar. Olha, eita, professora, agora o bicho pegou. Socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, professora. E aí? Tenha calma. Gente, ela não acabou ainda não. Fique tranquilo. Aqui é exatamente o exemplo da régua. É como se eu tivesse quebrado 1 centímetro aqui da minha régua e ampliei aqui. Eu quero saber de você, quinto ano, agora. Que representação encontraremos abaixo? Essa representação aqui, ó. Eu dividi esse meu centímetro em quantas partes? É exatamente a quantidade que eu tenho na minha régua. E aí, professora? O Jean disse que é 6/10. 6/10? Já acertaram, não deixaram nem eu molhar o bico. É exatamente, ó. Eu divido em 10 partes. Lembra no começo da aula, quando eu disse que cada centímetro é dividido em 10 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/10. É isso? É só isso. A representação é essa. Parabéns. 6/10. Tem mais? Não tem mais. Eu vou agradecer a professora Abigail. Muito obrigada, professora. Foi uma aula excelente, participaram bastante.
caminho é esse, é participar. Veja que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Com certeza. Né? Quinto ano eu vou trazer mais aulas de fração, mas por favor, exercitem a leitura das frações. Essas questões de representação são muito fáceis de fazer. Claro, depois, numa próxima oportunidade, a gente vai trabalhar essas representações com números, certo? Mas por hoje, a nossa aula chegou ao fim, né? Não me deixaram eu ficar até meio-dia, eu vou precisar ir embora. Mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.